como fazer o seu primeiro lettering? Será que vai ser um desafio? Será que vai ser facinho? Bom, eu espero que sim, eu espero que seja fácil. Eu tô aqui pra te mostrar que você seguindo uma linha, um passo a passo, você vai conseguir. É só você literalmente fazer tudo o que eu vou fazer. Eu decidi criar esse vídeo e disponibilizar gratuitamente porque eu escuto muitas pessoas falando que não tem jeito nenhum pro digital, sendo que elas já fazem lettering. E vejo pessoas querendo começar, mas tem muito medo de tecnologia, medo do aplicativo, medo de não saber fazer. Mas eu pergunto, que medo é esse, gente? Ele vai morder você? Não vai acontecer nada. Mesmo que você tente e não queira continuar, ninguém vai te bater, nem te prender, então tá tudo tranquilo. Então não precisa ter medo do aplicativo, medo de tentar e não conseguir. Eu tô aqui pra te ajudar, pode confiar em mim. Medo de ficar feio no final. Medo porque você não sabe fazer lettering. Bom, eu sou... eu nem me apresentei, né? Já saí falando. Bom, eu sou Juruá. Eu tô lá no Instagram há mais de 4 anos e nos últimos 3 anos eu ensino lettering digital para as pessoas que querem aprender a usar uma ferramenta para fazer o lettering. O lettering, ele começou muito acessível para as pessoas. Em 2019 teve o boom, né, do lettering, porque na pandemia muitas pessoas usaram o lettering como um hobby, como um escape. Mas muitas pessoas perceberam que o lettering poderia se tornar uma renda extra, né, um dinheiro extra para você. E muitas das vezes se tornou a renda principal, que é o meu caso. Com o lettering no papel, eu já conseguia trabalhos, mas com o lettering no digital, eu consegui expandir mais ainda esses trabalhos, porque eu consegui enviar trabalhos, eu vou falar em massa, porque eu só preciso enviar um único arquivo ou 2 com e sem fundo, e a pessoa ela faz o que ela quiser com esse arquivo, replica, duplica, imprime várias vezes, enfim. Para a pessoa que está comprando, foi uma vantagem enorme. Para mim também, porque gente, eu detestava pagar taxa, a taxa do correio, detestava ter que comprar material, sabe? Ai, eu gosto das coisas muito práticas e para mim o digital ficou muito prático. Então, enfim, quando eu percebi que eu fazia bem esse trabalho, que eu consegui migrar para o digital com tranquilidade, que foi maravilhoso, me facilitou muito. Eu quis também ajudar as pessoas que precisavam. Chegavam até mim e perguntavam, Ju, você ensina? E é por isso que eu tô falando isso pra você, que eu ensino as pessoas a migrarem pro lettering digital e a começarem no digital direto. Então por isso que eu tô aqui pra te ajudar. E eu criei esse aulão. Eu nem sei se eu vou dividir aqui em partes, mas enfim, é uma super aula inteira, totalmente gratuita, para você aprender a fazer um lettering digital, para fazer o seu primeiro lettering digital, ou melhorar as suas técnicas do seu lettering digital hoje. Eu não sei pra que você precisa do lettering digital, isso não é um fora, tá? É pra o que, melhor, né? Eu não sei pra o que você precisa do lettering digital, se de repente é um hobby mesmo, uma terapia, porque de fato é muito gostosinho de fazer, ou se é para um trabalho, uma renda extra, né? De repente você viu no lettering a oportunidade de criar produtos diferentes, de estabelecer a sua marca, enfim, de fazer trabalhos para outras pessoas. E eu tô aqui, como eu falei, para poder te auxiliar nesse primeiro passo, nesse primeiro encontro com a ferramenta. Eu vou te mostrar já já qual a ferramenta que a gente vai usar. E com certeza você tem como baixar essa ferramenta porque ela é gratuita. Inclusive você pode fazer isso agora, quer dizer, não sei, né? Pausa o vídeo, não pausa? Enfim, vai lá na Play Store, vai lá na Apple Store e baixa o aplicativo Ibis Paint, que é o que a gente vai usar aqui. Então agora eu vou te dar todos os passos para você iniciar o seu primeiro lettering digital e concluir, e para você ver que é totalmente possível você dar conta de fazer. E eu já tô aqui querendo ver os seus resultados, por isso já me segue lá no Instagram, para quando você concluir essa arte, você me marcar, eu ver o seu resultado e te dar um feedback na sua arte. Então, esses aqui são os nossos dispositivos ou os nossos aparelhos para a gente fazer lettering digital. E aqui eu tenho um tablet da Samsung, o tamanho dele é pequeno, mas foi com ele que eu fiz diversos trabalhos de lettering durante 4 anos. Aqui ele veio com uma canetinha
Essa caneta aqui, ela é bem fininha, não é muito ergonômica, mas é excelente para usar no próprio tablet, porque a conexão entre eles é muito boa. Então, eu não fico sofrendo muito para desenhar. Aqui eu tenho um celular Asus de 2017, ele é bem antiguinho, eu sempre gosto de falar isso, porque muitas pessoas acham que o celular delas não é bom o suficiente para poder fazer lettering digital, mas com esse celular aqui eu também gravei um treinamento completo, direto no celular. Então todas as etapas de um lettering digital eu fiz nele, usando essa caneta. E essa caneta aqui não veio nele, eu comprei à parte lá na Shopee. Você vai encontrar na Shopee e na Amazon também, com valores, preços variados. Eu gosto dela, ela tem duas pontas, uma de disquinho, uma ponta fofinha. E geralmente eu uso a ponta fofinha. Eu gosto mais dessa sensação. E ela é muito baratinha, então dá pra você comprar várias. E aqui, ainda sem a personalização, eu não sei porquê, né? Tem que colocar essa personalização aqui também. Eu tenho o iPad, que eu consegui, e é uma longa história como eu consegui esse iPad. Eu tenho vídeo lá no meu Instagram falando como eu consegui esse iPad em um sorteio. E para o iPad a gente usa a Apple Pencil, que é essa caneta aqui. Essa caneta é própria para o iPad, então não adianta eu tentar fazer aqui desenho no tablet nem no celular, que não vai funcionar. Essa caneta aqui também do tablet não funciona em outros dispositivos, tá bom? Mas essa caneta aqui é a Coringa, ela funciona nos três e funciona em iPhone também. Bom, iPads tem canetas específicas, mas eu não vou falar muito sobre isso hoje pra gente ir direto ao ponto. O que eu quero te dizer mostrando esses três dispositivos é que o aplicativo que eu vou usar para te ensinar como fazer o seu primeiro lettering digital hoje funciona tanto no tablet quanto no celular e quanto no iPad. É isso aí, é o Ibis Paint. Então, o Ibis Paint é um aplicativo coringa também. Eu sempre falo isso quando a gente tem um dispositivo ou um aplicativo que funciona independente da plataforma, se é Android, se é iOS. Então, o Ibis Paint é o aplicativo universal que eu vou usar aqui para que você consiga fazer também, mesmo se você não tem um tablet nem um iPad, tá bom? Mas se você tiver, melhor ainda, porque geralmente a gente se sente mais confortável em uma tela maior. Mas aqui no celular, se for o seu caso, não tem problema, porque você pode dar zoom e pode fazer a rotação com seu dedo aqui no desenho e ele vai ampliar e você vai conseguir ver com detalhes tudo o que você tem que fazer, beleza? Então aqui, basicamente, depois que você baixa o Ibis Paint para o seu dispositivo, você vai entrar em A Minha Galeria. E assim, aqui eu já fiz artes em todos eles, né? Se você nunca fez, a sua galeria vai estar vazia. Mas não tem problema, você vai começar a fazer artes. Mas você pode ver que aqui é do mesmo jeito que se apresenta, beleza? Para a gente começar uma arte, a gente tem que clicar no sinalzinho de mais que aparece aqui na nossa tela. Aqui no iPad é em cima. Aqui no tablet também. E aqui no celular? No celular é aqui na parte de baixo, no cantinho. E todos eles vão mostrar pra gente as opções de tamanhos de arquivos. Bom, aqui eu já desço até aqui embaixo na parte de impressão e coloco 100 por 135, 300 dpi. Isso aqui é o tamanho do arquivo e os dpi é a qualidade deles. Então aqui eu tô com 130 por 150, 100 por 130, 100 por 135. Esses dois são mais parecidos, né? Segue aqui comigo com 100 e 135 por 300 dpi. Depois disso, é só dar OK. Olha só, agora sim a gente tem a nossa área de trabalho, um papel em branco para a gente começar. E aqui o básico do básico é você entender o rosto do Ibis Paint. Eu não vou explicar todas as ferramentas aqui com detalhes, porque a gente vai direto ao ponto para você fazer o seu primeiro lettering hoje, beleza? Mas nos meus treinamentos eu mostro com detalhe cada uma dessas ferramentas para você entender como funciona e depois aplicar com facilidade todas elas nas suas criações. Vamos lá para o básico. Lápis. Tô com meu lápis acionado aqui, isso aqui é a barrinha de ferramentas.
tem aqui no meu tablet também. E aonde que tá aqui no celular? No celular, você vai ver que tem um lápis aqui embaixo. É só tocar em cima dele que aparece essa barrinha de ferramentas. Aqui você não precisa tocar no lápis em si para que essa ferramenta seja acionada, porque aqui embaixo já está aparecendo um lápis. Então, significa que se você fizer um desenho, vai ser o desenho do lápis. Se eu clicar aqui de novo, eu posso escolher, por exemplo, a borracha e vir apagando aqui. Você vai perceber que o ícone aqui embaixo já mudou, saiu do lápis para a borracha. Então, aqui vai aparecer o ícone que tiver sido escolhido por você na barrinha, beleza? Ele é assim porque ele é menorzinho, não tem tanto espaço quanto o iPad e o tablet. Mas é só você entender isso. Se você escolheu aqui a latinha de tinta, olha só como é a latinha de tinta que vai aparecer. Volto e toco no pincel. Agora sim. Aqui eu consigo fazer meu traço. Aqui eu também consigo fazer, posso usar o dedo, inclusive, e posso usar a caneta. E aqui no meu tablet também. Olha que fácil. Bom, você já viu que a gente tem aqui a nossa borracha, que fica abaixo do pincel. Essa barrinha aqui aumenta e diminui o tamanho dela. Então, é só eu vir passando que eu consigo apagar. E assim nos outros também. Se eu tô com o meu pincel acionado, aqui nessa bolinha, eu posso escolher o traço que eu quero usar. Bom, aqui eu estou usando o traço caneta de feltro dura, que é um traço reto e duro, de fato. Mas eu posso escolher aqui um outro pincel e vir testando como que é o traçado dele. Aqui eu estou usando a cor preta, mas para mudar é só tocar no quadradinho aqui embaixo e escolher uma outra cor. Bom, aqui eu poderia apagar com a borracha, mas eu posso dar um toque na tela com 2 dedos, que esse traço vai se desfazer. 2 dedos na tela desfaz qualquer ação que você tiver feito. Olha só que legal. Bom, e antes de seguir para o nosso desenho, eu tenho que te explicar essa função aqui, o troca-troca. Às vezes, as pessoas que saem mexendo sem nenhuma instrução ficam um pouco confusas com essa ferramenta, ficam com raiva e querem desistir, achando que não conseguem fazer, que não são inteligentes para isso. Olha só. Mas, na verdade, é só porque essa ferramenta, ela inverte o pincel para a borracha. Tá vendo aqui? Troca, troca. Se eu tô com o pincel, eu aperto aqui nesse botãozinho de troca-troca e ele vai para a borracha. Beleza? Se eu tô no pincel, essa opção de bolinha são as opções de traços do pincel. Se eu tô na borracha, essa opção de bolinha são de traços da borracha, beleza? Então, eu só tenho que entender isso. Quando essas ferramentas aqui do cantinho estão acionadas, aqui abaixo eu tenho opções que complementam essas primeiras ferramentas, beleza? Aqui do ladinho eu tenho um quadradinho com o número 1, é a parte de camadas. Aqui no celular a mesma coisa aqui no tablet. Essa parte aqui, ela é muito rica, tem muitas funções e opções para a gente usar. Mas, basicamente, ela vai mostrar para a gente a folha que a gente está usando. Por exemplo, aqui, essa folha está em branco, está vazia. Mas, se eu desenhar aqui um coração, olha só o que aparece. Um coração. Se eu pedir aqui, nesse sinalzinho de mais, uma próxima folha, e fizer aqui outro coração, vai aparecer esse único coração aqui nessa folha também. Nesse olhinho, eu desligo e ligo esse segundo coração. Aqui na área de trabalho, a gente vê que tá todo mundo junto, os 2 corações. Mas aqui a gente vê que a gente trabalha cada um de forma separada, se a gente desenhar de forma separada aqui nas camadas. A gente consegue pedir mais e mais camadas e a gente consegue excluir as camadas na lixeira. Bom, eu vou limpar isso agora para a gente começar de fato o nosso primeiro esboço. Bom, para a gente dar continuidade, eu peguei aqui a tela maior e quando a gente fala de lettering, a gente fala de frase. Então aqui a frase que eu escolhi é a seguinte: seja forte e corajosa. Essa frase é muito boa, né? E bom, aqui você vê que a minha letra não é a mais bonita de todas. A verdade é essa, mas quando a gente aprende a fazer lettering, a gente aprende a desenhar as letras, uma por uma, traço por traço. E por isso no lettering fica tão bonito.
e a nossa caligrafia nem sempre é a mais bonita de todas, né? Mas aqui, o importante é a gente selecionar as palavras principais desse lettering, dessa frase, as palavras que mais se destacam. Muitas pessoas saem fazendo lettering de qualquer jeito, né? Sem ter nem noção de que é assim que a gente escolhe as palavras que a gente vai aumentar ou ornamentar mais. Por exemplo, aqui, seja é mais importante nessa frase do que forte e corajosa? Eu acho que não. É claro que seja tá com a intenção de que a pessoa, de fato, seja forte e corajosa. Mas aqui, para o lettering, as palavras que se destacam são as palavras que, se a gente excluísse, perderia todo o sentido. Então, por exemplo, eu poderia separar aqui a palavra forte e corajosa, e qualquer pessoa que lesse iria entender que aquela mensagem está falando sobre força e coragem. Agora, por exemplo, se eu apago essas duas e coloco seja, já não tem tanto sentido. Então, basicamente, eu vou escolher aqui a palavra forte e a palavra corajosa para destacar. Bom, e agora a gente vai para os bloquinhos. Normalmente, a gente faz alguns desenhos de blocos para a gente ter noção de como as nossas palavras podem ficar. Aqui, para que seja bem facinho para você, eu vou fazer bloquinhos retos. A gente tem blocos distorcidos, angulados, blocos com formatos diferentes e a gente também tem blocos retos. Aqui eu vou usar o bloco reto para não te dar tanto trabalho, para você aprender com o mais fácil e depois você vai refinando a sua arte, beleza? Eu coloquei esses bloquinhos imaginando da seguinte forma. A palavra seja vai ficar nesse primeiro, forte no segundo e corajosa aqui no último. Forte e corajosa estão em blocos maiores, porque são palavras que vão se destacar. Aqui eu fiz de qualquer jeito, só para poder ter uma noção se vai ficar legal. Eu posso até trocar de cor e escrever com a minha letra mesmo, para ver se vai ficar bonitinho, se vai caber. Olha só, até então tudo ok. Não acho que as palavras ficaram apertadas aqui, nem muito esticadas aqui em cima. Tá tudo bonitinho. Se eu percebesse que a palavra corajosa ficou muito apertadinho, eu tentaria ampliar um pouquinho mais esse bloco aqui embaixo. Mas até então, tá tudo ok. Então agora que eu já vi que tá tudo beleza, eu venho aqui na parte de camadas. Tá vendo que eu só tenho uma folha? Eu venho aqui nessa barrinha e coloco bem baixinho. Olha só, coloquei aqui em 16%. E olha como que a nossa frase ficou apagadinha, justamente para ela virar um esboço daquilo que eu vou desenhar por cima dela. É como se agora a gente fosse colocar uma folha transparente aqui por cima para a gente passar por cima dessa mesma frase, só que de uma forma mais bonita, mais refinada. Beleza? Fez isso? Então agora a gente vai puxar uma nova camada. Tá vendo que subiu uma camada aqui para cima? É a camada 2. Tudo que eu fizer nessa camada vai aparecer à frente, aqui na nossa área de trabalho, dessa frase que ficou apagadinha. Então, é nela que a gente vai começar a passar a limpo agora, beleza? Então, nessa camada 2, eu venho aqui, ó, tô com o meu pincel acionado, verifico se eu tô com a caneta de feltro dura, e aqui eu já tô com a minha grelha, com o meu grid acionado. Esse grid você vai encontrar nessa primeira opção aqui. Você pode ligar e desligar. Liguei e desliguei, beleza? Então, se você tem dificuldade de escrever, de passar limpo ali, sem ter uma linha reta, uma pauta para você, é só você acionar. Aqui você tá vendo que eu passei a limpo, mas eu passei bem em cima dessa linha aqui, que eu estabeleci como base para nossa palavra. E coloquei elas numa mesma altura. Ah, eu tenho a palavra na parte de baixo, mas ela tá meio tortinha. Ela serve mais para a gente ter uma referência. Aqui a gente vai simplesmente vir passando por cima, reorganizando as nossas letras para que elas fiquem certinhas. Olha só como o forte está bem torto. Mas eu sei que eu posso escrever a palavra forte daqui até aqui, que vai dar certo, vai caber, vai ficar legal. Então, eu vou estabelecer essa linha aqui para ser a base da minha palavra.
Aqui você tá vendo que eu consigo mover a minha folha com 2 dedos, ampliando, diminuindo e girando. Você também consegue fazer isso com o seu celular, por isso que eu falo que dá para você fazer tranquilamente esse lettering, essa arte com o seu celular. Outro ponto bem interessante aqui é, se você estiver escrevendo e a sua linha estiver saindo muito torta, você pode vir aqui nessa mãozinha e colocar o seu estabilizador em 10. Pode ser que ele esteja em 0 ou em 5, mas quando a gente coloca em 10, o nosso traço ele é mais suavizado. Então fica mais fácil de você fazer um traço e sair mais bonitinho. Uma dica que eu dou é quando você estiver fazendo o seu traço, tenta não fazer devagarinho, ó, desse jeito, tá vendo? Se você fizer muito devagar, é claro que vai sair torto, mesmo com o estabilizador ligado. Tenta deixar a sua caneta bem levinha na sua mão e fazer um traço mais rápido. Assim você consegue fazer formas mais suavizadas, beleza? Normalmente, nas minhas aulas, eu coloco treinos para os alunos para que eles possam desenvolver esse traço mais fluido, com o estabilizador ou não. Até porque quando a gente está usando o papel, o lápis e a caneta, a gente não tem estabilizador para o nosso traço, sim ou não? A gente tem que treinar para ter uma letra legal, um traço bonito. E aqui no digital é da mesma forma. Mesmo aqui no Ibis Paint ou em qualquer outro aplicativo, a gente precisa treinar o nosso traço. Beleza? Aqui eu vou diminuir um pouquinho mais. Essa letra E é pequenininha, a gente já sabe o porquê, né? E o Corajosa, eu vou escrever com letra cursiva. Prontinho! Nossa, mas eu não sei fazer letra cursiva, na verdade eu não sei fazer letra nenhuma, eu tô aqui para aprender do zero com você, Ju. Pois é, pra gente fazer um lettering, a gente tem que entender basicamente o mínimo das letras, saber diferenciar que essa daqui é uma letra cursiva e essa daqui é uma letra bastão. Que a gente consegue fazer letras bastão de todos os tipos, assim também como a cursiva. Aqui nessa aula, como eu falei, eu vou direto ao ponto com você. Então, eu precisaria de muito mais tempo para te ensinar cada uma delas. Então, sabe o que eu vou fazer para te ajudar? Ao invés de a gente ficar horas e horas falando, aprendendo ainda sobre as letras, para você, enfim, fazer seu primeiro lettering, eu vou deixar um arquivo pronto com todas essas letras feitas, essa frase preparada para você só inserir no seu Ibis Paint e seguir o passo a passo aqui comigo. O que você acha? Agora, a gente vai inserir, então, esse arquivo, vai ser o mesmo que eu vou inserir agora, e aí você vai conseguir seguir aqui comigo. Você vai ter que estudar um pouquinho sobre letras, é claro, para tudo a gente precisa estudar, mas você já vai conseguir fazer esse lettering e vai ver que não é difícil de fazer, isso vai te incentivar, inclusive, a estudar. Então, bora lá! Bom, aqui eu fiz tudo isso para você ver como que eu vou formando um lettering, como que eu chego nessa parte. Você viu que eu mostrei a frase, as palavras-chave, fiz os blocos. Tô passando a limpo o nosso esboço, que a gente clareou um pouquinho a nossa camada, lembra? Então agora é como se a nossa frase já estivesse pronta e daqui pra frente é pintar e ornamentar. Então eu vou puxar o arquivo, o mesmo arquivo que eu tô deixando aí pra você. Eu vou puxar aqui pra dentro, você vai ver como fazer isso e você vai seguir daqui pra frente comigo, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui todas essas camadas que eu usei, eu já posso excluir, posso limpar. Porque, como eu falei, foi para te mostrar como chegar nesse ponto. Pode ser que você não saiba nada de lettering, nem de desenho de letra, mas pode ser que você já saiba. Então, pelo menos esse passo a passo, você viu como que é fácil fazer aqui no digital, né? Então, você já sabendo desenhar letras, você vai conseguir chegar nesse ponto. Bom, para eu inserir, eu vou primeiro excluir essas camadinhas aqui, e aí a gente segue do ponto que eu vou trazer aqui o arquivo para nossa área de trabalho. Então, aqui eu vou excluir na latinha, e esse daqui eu não consigo excluir, então eu pego a borracha e apago. Beleza. Vou até desligar aqui o meu grid. Bom, e para inserir um arquivo aqui no Ibis Paint, eu vou precisar vir na parte de camadas. Cliquei aqui na parte de camadas, venho aqui nessa câmera fotográfica.
e vai abrir aqui a nossa galeria. A galeria aí do seu celular, do seu tablet, do seu iPad. E você vai inserir esse arquivo aqui, que eu tô deixando aqui abaixo para você baixar, beleza? Tô deixando um arquivo em PDF, explicando tudo bonitinho e com o link para você baixar esse arquivo, que é um arquivo PNG sem fundo. Tá vendo aqui, ó? Ele não tem fundo, parece que tá com fundo branco, mas não, ele tem um fundo transparente. São só essas palavras que estão nesse arquivo. Então aqui, assim que eu peço para inserir esse arquivo no Ibispaint, ele vem desse jeito. E eu posso diminuir ou aumentar. Aqui você pode deixar ele centralizado, aqui no papel em branco. É só puxar aqui nas alças e tá tudo ok. Desse jeito. Aperta aqui no sinalzinho verde. Aqui você pode clicar em cancelar. E olha só como ficou. Sempre que a gente insere um arquivo no Ibispaint, se for só ele que a gente está inserido ali, se não tiver mais outras camadas, vai surgir uma camada aqui vazia do nada. É só você apagar, tá bom? Mas aqui eu vou até deixar porque vai servir para a gente fazer alguns desenhos, algumas ilustraçõezinhas legais aqui para nossa arte. Ou também para o fundo da nossa arte. Então, bora lá, vamos usar essa camada aqui para o fundo da arte. Então aqui, para eu pintar essa camada, eu posso usar o pincel. Posso vir aqui, ó, escolher uma cor. Eu vou escolher esse roxinho. E venho trocando a cor. Olha só, aqui no meu, tá vendo que esse roxinho aqui é diferente desse roxinho do papel? O que que tá acontecendo? Bom, eu venho aqui na parte de camadas e verifico o quanto que tá aqui, ó, de força na minha camada. Lembra que a gente tinha deixado clarinho para formar o esboço? Pois é, continuou essa camada aqui com essa força bem baixinha. Então, é só eu ajustar aqui que a cor vai ficar certinha com a cor de baixo. Foi bom ter acontecido isso, né? Agora você já sabe como consertar caso aconteça com você. Bom, e aqui a gente precisa trocar as cores das nossas palavras. Lembrando que as cores mais destacadas vão para a palavra forte e corajosa, porque são as palavras-chave. Como que a gente faz para colorir essas palavras aqui que estão em preto? Bom, muitas pessoas já vão direto no baldinho de tinta. Escolhem uma cor aqui e tocam. Mas olha só o que aconteceu. Bom, primeiro que isso aqui já é um erro. Por quê? Porque a gente está na camada do fundo. Então, olha só, a gente pintou o fundo e não a letra. Então, eu vou desfazer, ó, desfiz. Vou tocar aqui na camada das palavras, tá bom? O fundo vai ficar lá quieto, intacto. A gente vai ficar na camada das palavras. E aí, como eu falei, as pessoas geralmente vão direto na latinha de tinta e toca aqui na letra. Mas se a gente olhar bem, olha só como é que fica craquelado aqui o nosso desenho, né? Ficou horrível. Então, eu desfaço isso aqui e para a gente trocar as cores das nossas palavras, deixando elas bonitinhas, suavizadas, a gente volta aqui na parte das camadas e toca nesse cadeado. Esse cadeado aqui vai permitir que a gente pegue o pincel e pinte apenas o que tem na camada. Tá vendo? Pode ver que eu posso passar aqui o meu pincel e nada acontece. Por quê? Porque as palavras aqui estão bloqueadas agora, para que somente elas recebam a cor. Então, agora eu posso vir aqui e passar o meu pincel na palavra que eu quero. Lembrando que se eu passar para baixo, ó, eu pego na de baixo. Então, tem que ter também controle aqui. Posso vir aqui na parte de cores, escolho uma cor diferente. E já vou trocando aqui, ó, a parte de baixo. Se eu passar aqui pra cima, errei. Desfaço, ó, um toque com 2 dedos. Prontinho. E o seja? Esse seja ficou bem grandão, né? Mas tudo bem, a gente dá menos destaque pra ele colocando uma cor que não seja tão vibrante assim. Talvez o amarelo. Independente da cor aqui agora, tá legal, eu gostei. O que a gente pode fazer é diminuir um pouquinho o tamanho da palavra seja. Bom, para isso, tá vendo aqui que eu tô na camada 2, que é a camada das palavras? Eu posso vir aqui, ó, toco no laço
seleciono aqui apenas essa palavra seja, venho aqui em transformar e diminuo um pouquinho o tamanho. Puxo aqui um pouco para o meio para centralizar e ok. Tá vendo que ficou essa linha pontilhada aqui em volta? É só a gente tocar nesse último ícone aqui, que a gente desfaz essa linha pontilhada. E a gente sempre tem que desfazer a linha pontilhada, senão ele não deixa eu continuar fazendo aqui os meus desenhos. Beleza? Bom, e agora a gente vai para a parte de ornamentos das nossas palavras, né? Do nosso lettering. E aqui, para ficar bem fácil para você, para a gente não estender tanto assim, para você aprendendo de pouquinho em pouquinho, a gente pode colocar uma sombrinha nos traços da nossa palavra forte e corajosa. Como assim? Eu tô aqui na camada 2 e o meu alpha lock, que é esse cadeadinho, ele ainda tá ativo. Então, com isso, eu posso vir aqui. Tá vendo que eu escolhi essa cor rosa? Aqui na parte de cores, eu ainda tenho histórico, ou seja, ainda vejo esse rosa aqui. Eu vou tocar nesse rosa e vou escurecer um pouquinho. Depois que eu escurecer, eu venho com o meu pincel, diminuo o tamanho dele e posso jogar aqui, ó, abaixo desse traço. Olha só que legal! Olha como ele já dá uma sombra para nossa letra. Mesma coisa eu vou fazer no traço de baixo. Olha isso! Aqui na letra O, a gente não tem traços que se cruzam, então vai ficar assim mesmo. Mas aqui na letra R, eu tenho. E aqui, o segredo é você sempre ver traços que passam por cima do outro. Na letra O não tem nenhum traço que passa por cima do outro. Esse daqui, por exemplo, vem e desce até aqui. Então, eu entendo que até esse final aqui, esse traço está passando por cima do outro, do de baixo. Então, é por isso que eu passo aqui, ó, o meu pincel para dar uma sombra. Aqui, abaixo do traço do T, abaixo do traço do E. Beleza? Olha que legal! Já dá um destaque também para a nossa palavra. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com a palavra corajosa. Então, venho aqui, acho aqui a cor, né, do histórico que eu usei para essa palavra, escureço um pouquinho, ó, jogo aqui um pouquinho para baixo. Quanto mais para baixo, mais escuro. Você vai sentindo aí qual vai ser o tom que você vai escolher. E aqui eu vou jogar para esse lado, o lado da esquerda. Então, todo traço que estiver do lado da esquerda vai ganhar esse tom de sombra. E também que estiver abaixo. Por exemplo, esse aqui, ó. Aqui, esse traço que chega na letra A também recebe. Ele tá à esquerda e um pouco abaixo. Olha só que legal. Aqui também tá à esquerda. Eu poderia fazer esse aqui também, ó. Mas eu acho que vai ficar muita coisa, então eu não vou fazer. Eu só vou marcar apenas alguns. Esse daqui, da letra J, marca aqui pro ladinho. Aqui também, esse traço acho que vai ficar legal se for marcado. Isso aqui a gente vai sentindo conforme a gente vai evoluindo no nosso desenho, no aprendizado, a gente vai pegando a lógica. A gente poderia fazer muito mais ornamentos aqui, mexer, fazer um auê para deixar a nossa arte, nosso lettering muito mais destacado. Mas eu precisaria de muito mais tempo para poder te explicar as ferramentas primeiro, para você saber usar essas ferramentas tranquilamente, sem se assustar. O que acontece é o que eu falei no início. Às vezes as pessoas pegam o aplicativo e tentam fazer sozinhas, acabam se enrolando e acham que é difícil ou que elas mesmas não conseguem fazer. Mas olha só o que a gente está fazendo aqui. Eu estou te explicando algumas ferramentas básicas mesmo, e a gente está conseguindo chegar nesse resultado. Como eu falei, eu passei ali por aquele início só para você ter a noção de como chegar nessa parte aqui de base. Mas uma vez que você aprender, chegar nessa parte,
Você vai seguir daqui para frente usando as diversas ferramentas do Ibis Paint para criar efeitos, para criar volumes 3D, brilho, sombra, os mais variados tipos de ornamentos. Aqui eu estou usando um ornamento de sombra abaixo do traço e você viu que foi bem facinho, né? E conforme você for fazendo, reassistindo essa aula, você vai pegando o jeito e vai vendo o quanto vai ficar fácil para você. Já do jeito que tá esse lettering aqui, ele serviria tranquilamente para um card, que são aqueles cartões que muitas vezes a gente encontra em livrarias, em shoppings, para uma capa de livro ou aquela entrecapa, para uma estampa, seja uma impressão ou seja de fato uma estampa em tecido. O lettering é uma mensagem visual e, como eu sempre falo, o mundo todo é visual. Você poderia fazer 1001 coisa com esse lettering aqui e usar ele nos mais variados tipos de trabalho e superfícies. Então, bora lá continuar, porque a gente ainda precisa colocar mais alguns detalhes para deixar nosso lettering bonitão e finalizar. Beleza, então aqui a gente vai voltar para a área de camadas. Tá vendo que o Alpha Lock, que é o cadeado, ainda está ativo? Com isso, eu não consigo fazer nenhum desenho aqui em volta. Então, eu preciso desligar esse Alpha Lock para deixar essa camada desenhável. Como assim? Se eu precisar fazer qualquer ornamento aqui nessa camada, para esse meu traço conseguir aparecer, beleza? Bom, agora a gente vai colocar uma sombra nessa palavra forte e corajosa para dar um pouquinho mais de destaque. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui na parte de camadas, a gente vai duplicar essa camada. Como assim? Venho aqui nesse sinal de mais branco e toco em clonar layer. Olha só como que agora eu tenho duas camadas exatamente iguais. Então, eu vou desligar o olhinho da de cima e na de baixo eu vou acionar o Alpha Lock e vou trocar a cor para preto. E vou pintar toda a minha frase, do jeitinho que ela chegou, né? Então, agora eu ligo novamente a camada de cima, mas eu continuo na camada de baixo, beleza? Essa camada de baixo já posso desligar o Alpha Lock. Eu venho aqui, ó, em transformar. Vou voltar para você ver com calma. Transformar aqui em cima. Puxo pro ladinho e olha só que legal. A gente já deu um volume para as nossas palavras, ok? Só que aqui eu quero que o volume fique apenas em forte e corajosa. Então, eu venho aqui com a borracha e apago o volume da palavra seja e da letra E. Olha só. Muito legal, né? Agora, eu tô aqui na parte de camadas novamente. Eu vou tocar na minha terceira camada, que são as palavras coloridas. Vou escolher o pincel e a cor branca para eu colocar alguns ornamentos. Então, aqui vai da sua imaginação do que você gosta. Eu gosto muito de setas. Então, eu vou colocar aqui a seta apontando para o E. No seja, eu vou colocar umas ênfases. Aqui abaixo da palavra corajosa, eu posso colocar umas bolinhas. Ou eu posso escolher o pincel de bolinhas. Venho aqui, ó, nas opções de pincéis, venho em básico e vou procurar por pontilhado. Eu nem terminei de escrever e já apareceu pontilhado aqui, ó, linha pontilhada. Toco em cima dela, já está selecionada, só diminuir o tamanho. Ou se você achar que está muito próximo esses pontos, é só tocar e você mesmo escolhe o espaçamento. Bom, aqui eu vou continuar e eu vou escolher essa cor rosa para eu fazer aqui umas folhas. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com as minhas folhas. Estão todas com bolinhas. Não é isso que eu quero. Eu volto lá para achar o meu pincel caneta de tinta dura. Tô bem aqui no comecinho, vou procurar a caneta de tinta dura, beleza? Esse pincel, ele tem um finalzinho que vai afinando, então é bem legal.
Terminei de desenhar, eu vou colorir. Agora eu posso pegar a latinha de tinta e colorir aqui dentro, porque a latinha de tinta faz esse trabalho com excelência. Afinal de contas, eu já fiz o contorno ali em volta, então não vai craquelar nada. Se ficar alguma parte em branco, é só vir com o pincel. Fiz aqui uma borboleta, coloquei ali um rastro ali em cima. E agora, para deixar mais com cara de desenho, eu tô aqui com meu pincel, caneta de tinta dura, com a espessura bem fininha, e eu vou passar por cima. De forma irregular. Olha que legal. Praticamente finalizado aqui o nosso lettering, nosso primeiro lettering. E para dar o toque final aqui na nossa arte, eu venho aqui na parte de camadas, toco aqui na camada de fundo para puxar mais uma camada acima. E eu vou escolher essa mesma cor, escolhi e vou escurecer um pouquinho. Bom, aqui vai ser legal a gente dar um esfumaçado nessa parte de trás. Então, com isso, eu vou escolher a caneta Aerógrafo 40. Venho na parte de opções de caneta, acho aqui o meu Aerógrafo 40, tá bem aqui. Aumento aqui a força dele, caso esteja baixa. E eu vou dando pinceladinhos. Ó, achei muito forte. Diminuo aqui a força dele, aumento o tamanho do pincel e vou devagarinho. Bom, se você chegou até aqui, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tô deixando aqui abaixo do vídeo o link para os meus 2 treinamentos, com ofertas especiais para quem fez esse treinamento aqui, quem assistiu esse vídeo até o final. Para um treinamento de lettering direto no celular, eu tenho um mega desconto. E você só tem como saber se você clicar lá para poder ver, para que você consiga fazer artes como essas e melhores ainda na telinha do seu celular, mesmo que você não tenha um tablet ou um iPad como esse. E para quem quiser entrar para a fábrica do lettering digital, que é o meu maior e mais completo treinamento, eu tô deixando um presente mais do que especial, super queridinho para você também. Para você saber mais, é só tocar no link que eu tô deixando aqui abaixo desse vídeo. E por que esses links são exclusivos? Porque só tem aqui mesmo, abaixo desse vídeo. Não tem mais em lugar nenhum essas ofertas, esse presente que eu quero te entregar. Então, só para quem acessou esse vídeo tem essa oferta e eu tô fazendo com muito carinho, que é para você conseguir entrar, participar e aprender letterings como esse e muito mais. Para você conseguir entender a ferramenta do Ibis Paint, todos os recursos que ele tem, recursos que a gente vai usar no modo gratuito, mas que vão te ajudar caso você precise fazer letterings também para poder ter uma renda extra. Imagina só que você já tem um aplicativo gratuito aí e você pode usar para fazer os mais diversos tipos de trabalho ou para ter um hobby prazeroso, terapêutico. Nesses treinamentos eu vou te ajudar do zero, mesmo que você nunca tenha feito lettering na vida, nem no papel. Então, você vai aprender como criar letterings direto na tela, usando as ferramentas do Ibis Paint. Você aprendeu aqui algumas ferramentas, como eu falo, as ferramentas básicas. Imagina quando você aprender a usar as outras ferramentas e a combinar ferramentas para fazer letterings digitais diferenciados, incríveis. E não só letterings digitais, porque quando a gente aprende a mexer no Ibis Paint, é muito comum a gente querer aprender a fazer uma ilustração, aprender a fazer uma montagem e tudo que tem direito. Então, esse lettering, por exemplo, agora é só você assinar, postar lá no Instagram e me marcar para ver o seu resultado. Inclusive, eu já te peço que você me siga por lá, porque lá eu sempre coloco dicas, truques no Ibis Paint e no Procreate também. Inclusive, do Procreate eu traduzo muitas ferramentas para o Ibis Paint, para você ver que a gente consegue fazer lettering, artes, tanto aqui no iPad usando o Ibis Paint, quanto no celular usando o Ibis Paint. Mas é aquilo,
Dentro dos treinamentos, você vai encontrar todas as instruções, todo o passo a passo para você conseguir desenvolver artes assim, sem dor de cabeça, sem se matar para aprender e se irritar e se estressar. Você viu que a gente foi fazendo aqui devagarinho, passo a passo. E em minutos eu criei esse lettering digital aqui com você. E você fez comigo? Eu espero que você tenha feito também, tenha aproveitado o arquivo que eu te mandei e tenha visto que você não é um problema. Não é que você não sabe usar a tecnologia ou que você não dá certo com o digital. É porque você precisa aprender o básico mesmo para você conseguir desenvolver essas artes aqui. E é isso que eu te proponho, tanto no curso Lettering no celular, quanto na fábrica do Lettering digital. Pois é, se você concluiu até aqui é porque você tem muito interesse e tem esforço também. Porque tem pessoas que elas querem, mas elas não movem uma palha para poder conseguirem aquilo que elas têm por objetivo. Hoje pode parecer uma bobeira, um lettering digital, um letteringzinho, mas o lettering pode te levar a lugares que você jamais imaginou, literalmente. Você já é uma pessoa criativa, eu sei, porque você tá aqui nesse vídeo, você tem o seu pezinho no lado artístico. Imagina quando você de fato dominar as ferramentas e entender como usar para extrair as ideias que você está tendo na sua cabeça e transformar em um produto, em artes diferentes para diferentes clientes, para pessoas que vão de fato valorizar o seu trabalho. Imagina quando você pensar e você já souber exatamente os passos que você tem que seguir. É isso que eu quero fazer por você. É por isso que eu quero que você participe ou do curso Lettering no celular ou da fábrica do Lettering digital. Porque lá eu vou ter muito mais tempo, calma, para poder te explicar passo a passo, para poder te explicar com tranquilidade como que funciona cada ferramenta. O básico você já aprendeu aqui, você já é totalmente capaz de criar letterings independentes. Mas para você entender mais sobre as ferramentas e como usá-las, como automatizar as suas criações, como deixar com qualidade, como fazer bem as suas letras e deixar profissional a ponto de você ter segurança para vender, eu te convido a conhecer a fábrica do Lettering digital. Porque lá na fábrica eu vou te entregar tudo isso para que você se sinta totalmente seguro, assim como eu hoje faço. Recebo mensagens perguntando quanto que tá um lettering digital e às vezes até um lettering pronto que eu já fiz e postei. Então, por exemplo, se você só tem o celular hoje para poder fazer suas artes, eu te indico a entrar para o curso Lettering no celular, porque lá eu literalmente vou fazer tudo no celular. Eu não uso tablet para nada. Eu te mostro no celular porque tem pessoas que não acreditam que é possível fazer lettering no celular. Acha que a tela é muito pequenininha, que é difícil, que é escorregadio, sei lá. Eu sempre falo, gente, dá para dar zoom, dá para fazer rotação, então não tem mistério. Eu sei que é muito melhor você ter uma tela maior, né? Mas enquanto você não tem, por que não criar e até mesmo vender suas artes e juntar dinheiro para investir em um equipamento melhor? Eu comecei com um tablet muito pequenininho, você viu, e depois consegui um iPad. Eu também faço as minhas artes no celular, principalmente quando eu tô na rua e vem a ideia na minha cabeça. Eu já coloco ali no celular rapidinho, às vezes com o dedo mesmo, e mando ver quando chego em casa. Então o curso Lettering no celular é para você que de fato não tem ainda um tablet ou um iPad, mas tem muita vontade, sabe que vai dar certo. Inclusive, esse treinamento tá literalmente dado aqui para você. De novo, se você assistiu até o final é porque você se interessa. Então, sim, para você eu vou entregar esse treinamento praticamente assim, ó. De novo, praticamente assim, ó. De mão beijada. E para você que já tem o tablet, já tem o iPad, olha só como que é tudo muito personalizado aqui. Você vai entrar na fábrica do Lettering digital, que é o meu treinamento mais completo, como eu falei. Ele vai passar com calma por cada etapa. Eu chamo as etapas de 3 motores para fazer a fábrica funcionar, sabe? O primeiro motor, ele vai te ensinar as ferramentas do Ibis Paint com detalhes. E você vai conseguir criar artes que você vai ficar de queixo caído. Imagina a sua audiência, né? As pessoas que te seguem, que te acompanham. Além disso, você vai passar pela fase de aprender o lettering literalmente na tela. Eu sei que você já pode saber
fazer lettering no papel. Mas na tela é um pouquinho diferente. As letras em si, a base é semelhante, mas você pode usar pincéis para adiantar o seu trabalho. A gente não precisa fazer todo o tracinho ali, um por um. No digital a gente consegue adiantar. E isso que é bom, porque se a gente tiver, por exemplo, 5 pedidos na semana, 5 é bastante, né? Você consegue fazer o seu trabalho ser agilizado no digital, por conta das automações. E por fim, você vai aprender estilos de lettering diferentes. Pode ser que você goste de um estilo mais pesado, mais punk, ou de um estilo mais levinho, mais suave. Não importa, você vai aprender todos e vai saber desenvolver todos, porque os seus clientes podem ser variados. Pode ser que ele te peça um lettering de bebê e no dia seguinte ele queira, sei lá, uma arte de skate. Você vai conseguir dar conta de fazer. Além de que ambos os treinamentos têm bônus incríveis que eu não vou ficar aqui falando, senão vai rolar muito tempo. Eu deixei os links aqui abaixo para você conferir também com calma, com tranquilidade. Lê tudo bonitinho, que eu tenho certeza que você vai gostar, vai se animar e vai entrar para um desses treinamentos. Em qualquer um que você entrar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu vou estar aqui para te ajudar. Eu sempre respondo, mesmo que demore um pouquinho, né? Mas eu respondo. Vou te ajudar em tudo que você precisar. Esse é o seu início e eu quero facilitar ao máximo. Então aproveita agora, entra aí em um dos links e faz a sua inscrição e destrava logo essa criatividade, essa vontade, esse gosto que você tem, porque às vezes as coisas ainda não mudaram porque você ainda não deu um passo adiante daquilo que você sabe que pode dar certo. Na verdade, que vai dar certo se você se esforçar e se você se dedicar. Eu tô fazendo a minha parte, eu já preparei o treinamento todinho, inclusive alguns deles eu já tô atualizando. É só você assistir e me seguir. Com qualquer tela, com qualquer ferramenta, com qualquer caneta. Então, bora lá, eu tô te esperando. Entra no link abaixo e faz a sua inscrição.